A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, boa noite. Agora são meia-noite e 32 minutos, dia 20/10. Glória a Deus, Deus seja louvado pela vida de vocês. Vamos dar continuidade na nossa leitura do livro Além das Desculpas, como viver uma vida de oração sem distrações. Amém? Hoje nós vamos dar início no segundo título, que se chama 6 desculpas mais comuns para não orar em secreto. Amém? O primeiro subtítulo que nós vamos estar fazendo a leitura hoje é: estamos muito ocupados. Isso é uma desculpa para não orar. Então vamos dar início a esta leitura. Esse livro é um livro de Thomas Brooks. Não sei pronunciar esse nome, não, é em inglês. Oh, glória a Jesus. 6 desculpas mais comuns para não orar em secreto. Pois bem, estamos muito ocupados, mas muitos estarão prontos para objetar e dizer: temos muitos afazeres em nossas mãos e não podemos perder tempo com a oração secreta. Temos tanto a fazer em nossas lojas, armazéns e com outras pessoas que não podemos dedicar tempo para esperar o Senhor em nossos armários. Agora, a esta objeção darei 8 respostas para que ela nunca tenha uma ressurreição em nenhum dos seus corações. Primeira, sua situação não é pior do que as dos grandes homens da Bíblia. Em primazia, quais são todos esses negócios que estão em suas mãos em comparação com os assuntos importantes que estavam nas mãos de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Daniel, Elias, Neemias, Pedro e Cornélio? Você encontra todos esses dignos exercendo a prática das orações secretas. O rei é ordenado a ler diariamente alguma parte da palavra de Deus, não obstante em suas grandes e pesadas ocupações. Deuteronômio 17, capítulo 17, versículo 18 ao 20. Certamente, senhores, seus grandes negócios são poucos mais que cifras comparado aos deles. Se houvesse alguém na terra que pudesse ter pleiteado uma isenção da oração privada por causa de grandes negócios, poderia tê-lo feito, mas eles eram mais honestos e mais nobres para negligenciar um dever tão importante por causa de muitos negócios. Esses corações corajosos fizeram com que todos os seus trabalhos públicos se submetessem à oração secreta. Eles nunca permitiram que seus ofícios pisassem no clamor particular sobre os pés. Segundo, a oração traz grandes bênçãos para os negócios externos. Sendo assim, eu respondo que nenhum negócio de homem jamais prosperou mais do que o que dedicaram à oração secreta, bem como seus muitos e grandes empreendimentos mundanos testemunham a prosperidade e a riqueza exterior de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Neemias, Davi, Daniel e Cornélio. Esses estavam com Deus em seus aposentos, e ele os abençoou com as suas taças, como as suas taças transbordavam. Que favores significativos Deus derramou sobre ele e suas famílias. Nenhuma família foi tão próspera, protegida e honrada quanto a daqueles que mantiveram comunhão secreta com Deus em um canto. Só fazendo uma observação aqui, e é verdade. Hoje nós estávamos conversando sobre que Deus tem compromisso somente com aquele que tem compromisso com Ele. E lá em Mateus 6,33 vai dizer bem assim: pois colocais o reino do céu e toda a sua justiça em primeiro lugar, para que as demais coisas vão sendo vos acrescentadas. Muitos de nós deixamos de colocar os reinos do Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar para fazer os afazeres mundanos, e depois nós colocamos o reino de Deus. Certa vez eu ouvi uma pregação que nós tratamos Deus às vezes como prioridade. Nós temos três tipos de coisas na vida.
Nós temos coisas que são necessárias, temos coisas que são prioridades, só que exclusividade nós devemos ter só uma, que é adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Prioridade, nós temos várias prioridades ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês. Necessidade é algo que nós precisamos fazer, só que não é tão necessário fazer ela. É uma necessidade que precisa ser feita, mas não é prioritária. Agora, a prioridade são várias coisas que nós devemos fazer porque é importante fazer. Então, e exclusivo só tem que ser a palavra e o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus, ele não honra pessoas que não têm compromisso com Ele. Ele só honra pessoas que honram a Ele. Então vamos dar continuidade à leitura. A oração privada acelera nossos assuntos temporais. Aquele que ora bem em seu lugar secreto certamente terá sucesso em sua loja, arado ou qualquer outra coisa que colocar a mão. 1 Timóteo 4, versículo 8 e 9. É verdade que Abimeleque era rico, assim como Abraão e Labão era rico, assim como Jacó e Saul era rei, assim como Jacó e Saul era rei, assim como Davi. E Juliano era imperador, assim como Constantino. Mas somente Abraão, Jacó, Davi e Constantino tiveram suas bênçãos estabelecidas a eles. Todos os outros tiveram suas bênçãos amaldiçoadas. Provérbios 3:33 e Malaquias 2:2. Eles tinham muitas coisas boas, mas não tinham com as benevolências daquele que habitava na sarça. Deuteronômio 33:16. Portanto, todas as suas bênçãos eram apenas agridoces para ele. Embora todos os filhos de Jacó tenham retornado do Egito carregados de milho e dinheiro em seus sacos, apenas Benjamim tinha a taça de prata. Então, embora os homens do mundo tenham seu milho e seu dinheiro, é apenas aos Benjamins de Deus que a taça de prata é entregue, a qual é a taça da graça, o cálice de bênção, como o apóstolo a chama de sua porção em 1 Coríntios 10:16. Ah, senhores, se vocês querem prosperar e florescer no mundo, se vocês querem transformar a água em vinho e as suas bênçãos temporais em benefícios espirituais, estejam com Deus em seus lugares secretos. Glória a Deus. É forte, irmãos, é forte. Hoje eu estarei fazendo leitura somente desses dois pontos. Primeiro foi o título aqui se chama 6 desculpas mais comuns para não orar em secreto, e o subtítulo é Estamos muito ocupados. Aí o autor do livro, ele vem aqui e fala que a objeção de que as pessoas estão muito ocupadas para poder orar em secreto, que os afazeres do dia a dia colocam elas que elas estão ocupadas. Então ele vem e traz 8 pontos para poder dar respostas a essas objeções. Então já lemos 2. Primeiro foi a situação. Sua situação não é pior do que a dos grandes homens da Bíblia. E segundo, a oração traz grandes bênçãos para os negócios externos. Então, espero que tenha entendido a leitura e o ponto de vista que o autor está trazendo deste livro. Fiqueis com essas palavras no nome santo de Jesus. Acesse aí, assista os vídeos anteriores do começo da leitura. Amém? Que Deus vos abençoe.